mal conheceu o Júlio Camargo, e o Fernando Moura, por causa mais de questões de atividades políticas também, não tinha relação com o Fernando Moura. Entendi. E essas transações apontadas pelo juízo, o senhor falou que elas foram pagas com o dinheiro do seu labor. Sim. É só isso. Muito obrigado. Desculpe. Audiência gravada, pode responder olhando para Perdão, frente. eu não queria dar costa para ele. Não, pode olhar até para ele, mas mineirice. responde olhando para frente. Desculpe, doutor Marcos, desculpe. Não tem problema. Sim? Boa tarde, senhor Zé Dirceu. Boa tarde. Pela defesa do Roberto Marques. O senhor Roberto Marques falou à Polícia Federal, no mesmo termo do que o senhor disse hoje, que ele era amigo do senhor, que nunca trabalhou para o senhor, mas que era amigo do senhor há quase 30 anos, desde que o senhor foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1986, salvo engano. É isso? Sim, senhor, exatamente. Corresponde aos fatos. Ele informa, e isso é notório, que ele é amigo íntimo do senhor esses 30 anos, privou da sua companhia, e também afirmou que a atuação dele com o senhor era geralmente voltada à atividade política, porque ele era ele era do Partido dos Trabalhadores e apoiava as vossas campanhas. Isso procede? Procede, ele sempre trabalhou com a liderança do PT ou com o trabalho administrativo nas secretarias da Assembleia com deputados do PT. Ok. Ao longo desses 30 anos, o senhor Roberto Marques alguma vez chegou a sugerir para o senhor algum negócio ilícito? Não, senhor. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Algum outro defensor antes do próprio defensor do acusado? Então, o defensor do acusado. Doutor, eu vou fazer uma sugestão. Sente aqui na frente, porque daí não precisa. É mais fácil. Se puderem passar o microfone. Passa. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Eu queria esclarecer um ponto, só para não ficar dúvida. O senhor diz que alguns pagamentos foram feitos através da sua empresa, direto para o pessoal, que o senhor distribuía lucro, mas pagava direto. Só para eu entender, em vez de distribuir lucro da empresa para sua conta na pessoa física e da sua pessoa física para o aluguel, ou para sua filha, ou para a pensão, o senhor distribuía direto, quer dizer, o dinheiro fisicamente ia direto, mas na contabilidade ficava demonstrado que isso era distribuição de lucros para a física e da física ia para outra, é isso? Exatamente. Então, todos os valores pagos foram pagos e estão lá registrados? Estão registrados na contabilidade da JDA e estão declaradas. Durante todos esses anos, eu declarei imposto de renda e nunca caí sequer na malha fina. E mais, assim que começou, que eu tomei conhecimento, dia 22, pelo Jornal Nacional, que havia quebra do meu sigilo bancário, eu autorizei apresentar para a 13ª Vara para o Dr. Moro a relação de funcionários, todos os balancetes da empresa, todos os contratos e todas as solicitações que foram me pedidas. Eu estava à disposição do Ministério Público, da Polícia Federal, certo, para depor, certo? Por isso que eu nunca entendi, inclusive, e nós já manifestamos isso em juízo, a minha prisão preventiva, até porque eu estava preso no regime aberto. Entendi. Nenhum saque, olhando a contabilidade, nenhum saque em dinheiro da boca do caixa, você não sacava dinheiro para usar, tem em grandes quantidades. Eu, fora a minha vida política e profissional, eu praticamente não tinha gasto da minha vida assim, exclusivamente pessoal, a não ser as despesas de vinhedo e depois do apartamento, o meu irmão tinha do apartamento em São Paulo. Então o senhor pode afirmar que o único dinheiro que o senhor recebeu, que na verdade nem dinheiro foi, mas a única coisa que o senhor ganhou e não declarou foi o empréstimo que fez com o Milton Pascovitch. Que ele... Sim. Inclusive a compra da casa e o apartamento da minha filha, eu assumi antes da denúncia, certo? Nós oficiamos o Dr. Moro que havia essa relação com o Milton Pascovitch. O senhor, como advogado, tem conhecimento disso. Entendi. E falando em Milton Pascovitch, ele recebeu, o senhor disse aqui,
80 aproximadamente nesse período que teve contato com o senhor, 80 milhões Nos valores declarados. naquela época. E devolveu para os cofres na delação premiada 40 milhões. Dos 80 que ele recebeu. E ficou com o patrimônio que ele tem hoje e ficou 30 dias, não sei quanto tempo preso, acho que 30 dias. Não, enfim, a sorte dele não nos cabe. Mas, enfim, a gente consegue dizer mais ou menos quanto ele lhe repassou desses 80 milhões que ele ganhou, do que foi declarado? Esse empréstimo, ainda que seja empréstimo, de que valor nós estamos falando? Não, nós estamos falando da reforma das 2 casas, do apartamento que eram... Eu entendi que era um presente para minha filha, certo? Vamos cobrar esse presente e vamos imaginar que os valores sejam se eu colocar honestos. 1.300.000 que foi pago mais 338, dá 1.700.000, 1.800.000, porque o contrato da Jampa eu considero e é absolutamente legal, e também da Engevix e os outros contratos, porque se 11 milhões que eu recebi, 7.200.000 eu já repito, eram contratos. Eu fiz contratos com essas empresas e recebi, declarei, paguei impostos, né? E o dinheiro entrou legalmente na contabilidade e no sistema bancário através de TEDs. Até porque se tudo isso fosse falso, nós chegaremos à conclusão que ele recebeu 80 e ele passou 11, seria isso. Sim. Ainda aqui, para a premissa que... Sim, mas eu não recebi nem um centavo desses recursos, porque eu assumi sempre que as reformas... Nunca escondi que as reformas tinham sido feitas por ele. Eu não levaria uma arquiteta... faria 2 reformas de casa para esconder do país que eu estava reformando um apartamento e uma casa e quem estava pagando era o seu Milton Pascovitch. Só seu. E aqui, só para ficar claro, no período que o senhor foi preso, a reforma continuou. Continuou. Ele tinha alguma tratativa? Ele ia visitá-lo, Não, falava nunca me sobre a visitou. reforma, ele perguntou alguma coisa? Eu não participei disso. O Milton afirmou que lhe conheceu a partir de 2007. O senhor disse aqui mais ou menos que é mais ou menos isso, 2007. Sim. Mas não, pode 2007, pode ter me conhecido em 2007. Sim. Mas antes disso, não sei se o senhor tem conhecimento, ele já trabalhava para a Engevix? Desde 2000, ele declarou, ele fez contratos na CDHU em São Paulo, fez contrato com o Fundo Nacional de Educação em São Paulo, de supervisão de obras do governo do estado. Ele declarou isso. E depois, na Petrobras também? Depois ele declara que fez o Cacimbas, não sei qual, certo? Que a GDK, depois ficou em Engevix. Eu não tenho nenhuma relação com nada disso. Quer dizer, ele já trabalhava para a Petrobras antes Sim. mesmo de lhe conhecer. O senhor Júlio Camargo sempre trabalhou na Petrobras e já declarou que nunca me falou em meu nome ou me representou na Petrobras. Diante de tudo que foi exposto, do que foi colocado aqui, do processo, das perguntas do procurador, a gente pode concluir que, de certa maneira, se aproveitaram do seu nome, da sua influência, dos seus contatos, usaram o seu nome para ganhar dinheiro, venderam o senhor. O senhor poderia concluir isso? Nenhum diretor da Petrobras me relacionou, que fizeram o depoimento, ou delação, ou depoimento, em juízo, me relacionou com seu Milton Pascovitch, seu Júlio Camargo, obras na Petrobras, certo? E eu nunca pedi nada para o seu Renato Duque. Nunca. Nunca pedi nada. O seu Renato Duque, eu desconheço que ele tenha mandado me dar 4 milhões de reais. Desconheço. Ele podia estar panfletando a sua amizade. Aí cada um chega à sua conclusão, eu tenho consciência do que eu fiz. No processo, o tempo todo é citado o seu grupo político. E o Roberto Marques, o Bob, o próprio Duque, fazem parte desse seu grupo político. O senhor tem que... Isso é seu grupo político? Quem é seu grupo político? O senhor tem um grupo político? Me explica essa relação. O PT. Eu sou fundador do PT e fui dirigente do PT até 2002. Depois fui de novo só do Diretório Nacional de 2009 a 2013. 3 reuniões por ano, é só a participação geral, não tinha participação nenhuma na executiva. O Roberto Marques nunca participou de nenhum grupo político meu, ele é militante do PT. O Júlio César Santos, raramente eu encontrava com ele depois do período que ele trabalhou na JDA. O Fernando Moura não é militante político, assim, no sentido, não é filiado ao PT, suponho. E eu fiquei sem ver o Sr. Fernando Moura praticamente de 2008 para cá, ele declarou isso. E a última vez que eu tive com ele, assim, do ponto de vista familiar, social, foi no final de 2004, entendeu?
Então eu não tenho um grupo político de Fernando Moura, de Roberto Marques. O Luiz Eduardo, meu irmão, certo? Sempre foi do PMDB, sempre participou de governos do PMDB, certo? E se aproximou do PT mais por causa de ser meu irmão, não porque... Então não existe isso. Porque agora é o núcleo administrativo, o núcleo financeiro e tem um núcleo... Como é que tem um núcleo político que eu os coordeno, certo? E os meus delatores têm 80, 100, 120 milhões de reais, entendeu? E eu, certo? Eu fico com essa imagem, certo? Como se eu tivesse enriquecido no país, né? Todo mundo acha que eu estou... E eu só tive uma conta bancária no Banco Brasil esse tempo todo, a não ser conta eleitoral, que você abre no outro banco, tudo, que já apareceu isso, já na ação penal 470, que é outra questão, é conta que vale 3, 4 meses. Só um minutinho, eu estou cortando aqui. Depois que você foi questionado aqui sobre aquelas anotações que o Luiz, seu irmão, fez. Aquelas anotações foram apreendidas quando da prisão. Durante a prisão, depois da prisão, você teve contato com o seu irmão? Você conversou com ele sobre as anotações? Teve alguma oportunidade de estar com ele? Não. Eu ouvi na carceragem, que é separado, portanto eu não tenho contato assim direto com ele, da Polícia Federal durante 5 dias, se eu não me engano, ou uma semana, que ele ficou na prisão provisória. Mas não ficou preso com o senhor? Não. Não podia ter contato, inclusive. São separadas as 2 alas e a Polícia Federal tem câmaras e não permite. Entendi. Daí isso não saber as razões daquelas anotações. Eu vi nos autos, né? O senhor prestou serviço para Consilux? Prestei serviço para Consilux. O que é Consilux? O que foi feito? Você pode me explicar que serviço é esse? Um projeto de imobiliário, de habitacional na Venezuela, com centro comunitário, com clínica, como são as UPAs aqui no Brasil, com centro cultural, um projeto que eram 20, 30 mil casas, e a Consilux teve um contrato de 200, 300 ou 400 milhões de dólares, tinha uma série de problemas no contrato, e eu acompanhei esse contrato, dei consultoria para ele, certo? E ele me retribuiu cerca de 1.800.000, tudo. Aliás, disse no depoimento que considerava que eu cobrei era irrisório, né? Porque eu realmente apoiei muito o projeto pela significância do projeto para a Venezuela e para as empresas brasileiras na Venezuela. Como ele construiu o primeiro e era um modelo, certo? Que ele podia abrir muitos mercados para as empresas brasileiras na Venezuela. E não tem nada a ver com a PDVSA petroleira, porque a PDVSA tem braços de alimentação, de importação, habitacional, porque ela mudou o caráter dela durante o governo do presidente Hugo Chávez e agora do presidente Maduro. E na Brasil Vidros? A Brasil Vidros, acho que queriam produzir garrafas agora em Cuba. O senhor teve em Cuba? Tem, como aliás saiu no jornal essa semana, grande necessidade de substituir importações, certo? Porque é uma ilha que depende de divisa de turismo, de imigrantes, né, do níquel, de poucos produtos além do cigarro e das bebidas, e tem muita necessidade de não usar divisa e de implantar empresas em Cuba. E apareceu a oportunidade da Brasil Vidro ir para Cuba, que Cuba tem uma matéria-prima fantástica para produção de vidro, cimento, e tem também para produção de vários da área de informática, tudo, e apareceu, como níquel, e apareceu uma oportunidade para Brasil Vidro, e eu cuidei disso aí durante 2 anos, mas infelizmente por questões de financiamento, regras que existem de financiamento, isso acabou não acontecendo. O senhor falou aqui, Ampassan, que prestou serviço, dava consultoria para o seu Nizam, Nizam Guanais, o publicitário. O que era isso? Que consultoria? Eu regularmente ia até o escritório dele, eu falava por telefone com vários, ele e outros dirigentes, sobre a situação política, econômica, perspectiva de mercado internacional, mudanças, porque estava expandindo internacionalmente a empresa, e a empresa estava mudando de caráter, criou a BCD, criou a outra empresa dele, e acabou a BCD, né,
e acabou virando uma empresa multinacional. E eu acompanhei todo esse processo e dei consultoria para ele. Aliás, ele depois aqui... Ele pagava para lhe ouvir, pagava. isso? Tinha trabalho escrito? Tinha, não, o senhor ia lá? Não, eu ia regularmente lá, está tudo na agenda deles, lá na entrada minha no prédio, tudo. Algum serviço público o senhor intermediou para ele, alguma Nizam licitação? As empresas da Nizam não disputam concorrências de publicidade assim, de governo no Brasil que eu tenha conhecimento. Nunca tocaram nesse assunto comigo. E a Ambev? O senhor teve também contato? Foi contratado pela Ambev? Se fui contratado pela Ambev, tive contato permanente, contínuo com o senhor Milton Seligman e tratei dos interesses dele na Venezuela. Mas Milton Seligman foi ministro... Foi ministro da Justiça porque era secretário executivo, é do PSDB. Do PSDB. PSDB. E de contratou para dar assessoria. Infelizmente terminou bem. Aliás, não foi só, eu tentei que várias empresas brasileiras saíssem da Venezuela sem litígio, sem publicidade e recebessem o devido valor e que não fechasse os mercados para a Venezuela, para o Brasil e nem para a Venezuela de financiamentos internacionais. O problema é que, só para entender, eles queriam sair da Venezuela, estavam lá por conta da situação política, eles queriam se retirar. Não, porque a dificuldade de remeter os lucros e distribuir os dividendos cada vez foi se tornando mais grave na Venezuela. Claro. Empresas, por exemplo, a Venezuela comprou o Banco Santander. O Banco Santander foi vendido porque chegou num momento que eles falaram, melhor eu vender do que eu ficar aqui e não poder. E assim o sistema telefônico foi vendido, parte do sistema elétrico, entendeu? Uma série de questões. E a Ambev lhe pagou? Me pagou. E o serviço foi prestado? Também a Ambev não entrou em nenhuma licitação, não vendeu cerveja para o público, nada? Não tem. A Ambev não tem. É uma empresa privada. Aliás, é uma empresa internacional hoje. Né? É a Ambev. Né? É um grande sucesso do empresariado brasileiro. Salvo engano, o Milton Seligman informou que o senhor, inclusive, conseguiu contato com o vice-presidente da República lá, com o ministro do Trabalho, e que foi o senhor que abriu as portas para eles poderem sair de lá, foi isso? Exatamente. E aí o senhor fez o que? O senhor ligou, foi até lá? Eu ia à Venezuela regularmente. Não é o que dizem, que eu tinha uma verdadeira embaixada, porque isso é uma coisa até soa ridículo, entendeu? Mas eu ia, até por razões políticas, eu ia à Venezuela regularmente. Prestava consultoria para eles. E eles precisavam, senhor, quer dizer, um homem como o Milton, que foi ministro da Justiça, precisou contratá-lo para ir lá resolver o problema da Ambev. Eles sozinhos não conseguiriam isso? As empresas todas encontravam muita dificuldade na Venezuela, certo? Por causa das mudanças da legislação e das mudanças do mercado e dos conflitos que haviam lá trabalhista no país, e também por causa a primeira grande dificuldade é a remessa de divisa. Foi citado aqui e explicado já, eu não vou repetir, que a UTC, seu irmão foi lá pedir uma ajuda, eles continuaram lhe ajudando. Mas teve também, acho que dois contratos, um foi a UTC que explicou, a outra foi a EMS, talvez, laboratório. Eu tive um contrato com a EMS de vários anos, acho que é o maior contrato que eu tive, e trabalhei com eles em Cuba para transferência de tecnologia. E comecei um trabalho com eles em Portugal e na Península Ibérica, porque eles estavam saindo, querendo expandir para outros ramos, como é o caso a Cristalina, que eu dei mais assessoria mesmo de conjuntura, de quadro, para a Cristalina, que é a Hipermarcas, né? Durante vários anos eu dei consultoria para eles, me reunia regularmente com o controlador, o Júnior, certo? Eu dei essa consultoria para a MS. Entendi. E a minha dúvida é porque a AMS tinha um contrato longo que acabava após a sua prisão. Sim. E eles acabaram o contrato. Eles pagaram até o final do contrato, porque é aquilo. Eu podia ter cobrado o contrato à vista. Né? Por uma opção negocial, você preferiu receber. Eu que vários casos eu fiz isso. Entendi. Então é óbvio que mesmo não trabalhando, como você já Grupo tinha Aztecas, trabalhado. Banco Popular Electra do México, que veio para o Brasil, eu fiz todo o cenário para ele, fiz todas as relações, a grande parte das relações aqui no Brasil, tudo. É um grupo privado e ele queria me pagar, certo? Não me lembro quanto era, 300, 400 mil dólares, eu pedi que ele remetesse isso durante... Por isso que ele continuou pagando até 2015, inclusive. Até terminar ele pagou 20 mil dólares por mês. Eu expliquei, inclusive, a razão por que eu fiz isso.
Só para acabar, a última pergunta, Excelência. Imagina se é dito, a própria denúncia cita o senhor como o chefe dessa organização, desse grupo, dessa quadrilha, enfim, coloca o valor de todos eles, só seus valores são absolutamente menores do que de todos os participantes disso. O senhor enriqueceu com isso? O senhor tem dinheiro? Porque eu não consigo entender. O senhor está com financiamento no banco ainda aberto? Está devendo ao banco, é isso? Eu devo ao banco cerca de R$900 mil ao Banco do Brasil. Tem um empréstimo rotativo da JDA no Banco do Brasil que está aumentando. E devo, porque nós paramos de pagar impostos, né? Devo dever de impostos, não trabalhista e previdenciário, mas contribuição sobre o lucro, imposto de renda pessoa jurídica, cerca de mais de 1 milhão, 1,5 milhão. Certo? E meus bens estão bloqueados, eu não tenho renda nenhuma. E os bens são aquelas casinhas colocadas ali? Eu tenho o apartamento, a casa da República do Líbano, que está financiada no Banco do Brasil, a casa da Rua Xingu, porque a minha casa da Rua Maracaí, que é meu bem de raiz, eu não entendi por quê, porque não foi inclusive bloqueado pelo Dr. Moro, pela 13ª Vara, e foi a Justiça de Vinhedo pediu sequestro e nomeou o caseiro como fiel depositário. Eu não entendi. É isso que eu tenho, porque o apartamento é da minha irmã, da minha filha, e o apartamento é da Camila também, minha outra filha, e da Joana, e a casa que está no nome da JDA, e a casa da minha irmã está no nome da JDA também. Para mim é só. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Do juízo aqui, essa aquisição do imóvel pela JD, do imóvel de Vinhedo, pelo senhor, né? Por mim, doutor Moro. Do senhor. Por mim. Como o senhor pagou esses 110 mil a TGS? Eu paguei via bancária. Da sua conta para... Na conta da JDA, deve ter sido para a conta dele e retirado, que é o mecanismo que eu usava, da minha antecipação de lucro. Eu retiro o que eu paguei está declarado contemplação de lucro. Não tem nada pagamento que foi por fora. Teve uma quebra de estilo bancário. Sim. E das suas contas, sim, da própria JD, e não tem essas transferências, não apareceram. Para a TGS? Isso. Não, mas o senhor Júlio. Não, eu vou checar isso com a Unicom, eu vou verificar com a Unicom, porque consta, eu autorizei fazer o pagamento. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final? Se o senhor me permitir? Sim, mas não vou fazer. Eu não sou mais político. Os procuradores também. Então, eu não quero. Se quiser fazer breves declarações, tudo bem. Eu quero que o senhor... Né? Isso depois eu posso publicar. Não, viu, doutor Moro? Eu vou pedir, Vênia, ao senhor, e eu quero... Porque eu passei 6 meses, doutor Moro. Eu quero reafirmar alguns pontos. Primeiro, eu não consigo aceitar a minha prisão, doutor Moro. Eu sei que eu tenho que obedecer à lei, eu obedeci, estou preso, tenho bom comportamento, estou remindo. Agora, eu estava prestando todas as informações, eu estava no regime aberto em Brasília, domiciliar, certo? Eu estou sempre à disposição da justiça. Eu vou assumir o que eu tiver que assumir. Agora, o que eu não posso é, pela segunda vez, eu virar chefe de quadrilha, como eu já estou virando de novo no país, o que eu me enriqueci. Então eu quero reiterar, como meu advogado já viu, que eu respondo em liberdade, porque eu não obstruo a justiça. Eu ofereci meu sigilo telemático e telefônico porque eu não tenho o que esconder. O que eu tiver que responder, eu vou cumprir como eu cumpri sempre, como me considero inocente, cumprir a ação penal. Não saí do país, eu não vou fugir do Brasil. Eu voltei 6 vezes para o Brasil durante a ditadura. Entrava armado com passaporte falso, muitas vezes com documentação de terceiro, vivi clandestino aqui 6 anos. Eu vou responder. Se a justiça do meu país, como me condenar a segunda vez, eu vou cumprir. Eu vou cumprir, apesar que eu vou fazer 70 anos, o que eu posso fazer? Preso não pode brigar com a prisão. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo. Então eu quero dizer ao senhor que eu não vou obstruir a justiça, não vou deixar de assumir o que eu assumi. Agora, eu não posso aceitar, doutor Moro, até porque isso vai degradar o Instituto da Delação, porque nós aprovamos esse Instituto no Congresso Nacional. Tenha cada um de nós a opinião aqui, o senhor, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário tem que executar e tem que buscar os seus objetivos. Nós nunca colocamos para o senhor que nós estávamos... Agora, os meus delatores, os 3, doutor Moro,
eles vão levar a degradação da delação premiada. É uma espécie de... Porque eles se enriqueceram. Todos eles... O senhor Fernando Moro não é só meu respeito que ele se contradiz, não. Sobre outros também. 3, 4 grandes contradições tem no primeiro, segundo, terceiro documento. O senhor Júlio Camargo, mesma coisa. O senhor Milton Pascovitch, mesma coisa. Então... não é possível que eu estou sendo exposto para a sociedade pela segunda vez de uma maneira, entendeu? Com base nas delações premiadas, porque as provas que existam de algo que eu comprei, então eu não vou negar. Que eu comprei, que eu tomei emprestado, que eu não disse aqui. Essas transferências do senhor Milton para o senhor, assim, o senhor disse que foram empréstimos, o senhor não acha isso meio estranho? Não, isso? eu posso ter errado, doutor Moro, mas eu não escondi isso. Isso é público, eu tinha reformado minha casa, meu apartamento. Quando que o senhor informou isso? Não, eu não informei a justiça, certo? Porque eu fui preso e... O senhor também não colocou na sua declaração de imposto de renda? Não coloquei, eu só assumi aqui que eu não coloquei. Mas não é dinheiro de Petrobras. Mas não é dinheiro de Petrobras, porque ninguém na Petrobras, e nem o senhor Júlio Camargo, certo? Nem o senhor Fernando Moura afirma isso. Quem afirma isso é o senhor Milton Pascovitch, que ele é que tem os 80 milhões, ele é que tem o patrimônio que ele tem, doutor Moura, não sou eu. Eu, de boa fé, ele me reformou, errei, quero dizer para o senhor, porque isso depõe contra mim, eu estou pagando por isso agora, certo? Mas isso não quer dizer que eu sou chefe de uma organização criminosa e que eu me enriqueci, porque o que está sendo exposto à sociedade é que eu me enriqueci. Então, como eu já passei pela ação penal 470, fui absolvido de formação de quadrilha, fui condenado por corrupção ativa, e eu quero dizer para o senhor que eu não sou inconformado, porque, por domínio de fato, eu realmente nunca me conformei, mas eu cumpri a pena, doutor Moro. Cumpri e saí o aberto e seria indultado agora dia 25 de dezembro e sair em liberdade condicional agora dia 6 de fevereiro. Então, o meu pedido, minha demanda, certo? É primeiro que eu possa falar, como eu falei aqui, para me esclarecer a sociedade, porque é público, tudo. O senhor está falando. Tudo que porque começa a vazar, doutor Moro, partes, né, das delações, certo? E daí eu fico exposto, e como eu não tinha oportunidade de falar, porque eu era preso, primeiro no regime aberto não podia dar entrevista, né? Só meus advogados podiam falar. Agora eu estou preso com preventivo aqui, também não posso falar com a imprensa. Então eu quero... Tudo que o senhor está falando vai para o processo. Eu sei disso, e estou falando... Eu fiz questão de falar com a minha imagem, certo? Porque eu não tenho nada a esconder. Tá certo. Eu não pedi para o senhor para... Mas o senhor disse para finalizar, então, tem mais alguma coisa? Não, o que eu queria realmente dizer é isso, que é a minha preocupação com a delação premiada, com a degradação disso, quero refutar, rejeitar as delações premiadas, certo? Eu acho que, para mim, elas são imprestáveis, doutor Moro, até porque eles se contradizem, eles não têm provas, entendeu? Quero deixar claro isso, certo? E quero dizer para o senhor que eu quero reiterar aqui que eu não posso aceitar também qualquer espécie de cassação do registro do PT, criminalização do PT, ou a tentativa de envolver o presidente Lula nisso, e quero reiterar o que o PT tem dito, o tesoureiro João Bacari Neto tem disso, que todas as delações foram legais, certo? Isso não é objeto do processo. Sim, mas eu quero fazer uma declaração final sobre isso. Muito obrigado. Vamos encerrar então a gravação.